Nossa, ela engasgou tudo. Primeiro teste que eu vou passar aqui agora é o teste dos dedos magnéticos. Dedos magnéticos é um teste bem legal, que é um convincer que ele até envolve algumas questões fisiológicas, que você pode usar ele tanto para uma plateia muito grande, um público, se for fazer um show de hipnose ou na rua tiver várias pessoas, ou individualmente. E eu vou passar aqui as duas formas de fazer isso, então pode ficar tranquilo. A primeira forma é a seguinte. Estou aqui com o Sérgio. Sérgio, dá um oi para eles. Oi. Sérgio vai me ajudar aqui a demonstrar essa rotina dos dedos magnéticos. Então é o seguinte, coloca as mãos para frente assim. Isso. Junta assim os dedos. Junta bem. Isso, quando já se esmagando mesmo alguma coisa, os dedos bem juntinhos, e dobra os braços assim. Isso. Daqui a pouco, eu vou pedir para você colocar os dedos indicadores assim, nessa posição, mas não agora. E apenas usar a sua imaginação, olhando no meio desses dedos, se concentrando nesse vãozinho e usando essa imaginação. Tudo bem? Tudo bem. Bem, então levante os dedos agora. Ímãs. Imaginem ímãs nesses dedos. Imagina um ímã negativo e outro positivo. Imagina esses ímãs se tocando, se encostando, chegando mais próximo, cada vez mais e mais e mais. Isso. E você sente os dedos encostando. Muito bem. Diz uma coisa, você fez alguma força para fechar esses dedos? Não fiz força. Não fez nenhuma força. Isso foi só sua imaginação acontecendo. Você imaginou os ímãs e os ímãs se juntaram. Tudo bem? E no 3 pode abrir os dedos, no 2, 3 pode abrir agora. Tudo bem? Perfeito. Essa forma dos ímãs eu posso usar individualmente ou eu posso usar com várias pessoas. Porque eu não preciso estar próximo das pessoas, eu não preciso encostar nelas, eu posso apenas dar instruções e pedir para elas imaginarem isso. A outra forma que eu posso fazer, se tiver com uma pessoa só, é usar o mesmo princípio, só que utilizando uma metáfora diferente. Em vez de usar ímãs, eu vou usar um parafuso. Assim, ó. Mais uma vez, coloca as mãos assim para frente. Junta assim os dedos, isso, bem juntinho, esmagando, e dobra os braços assim, tá? Daqui a pouco, mesma coisa, eu vou pedir para você colocar os dedos indicadores, olhar nesse vãozinho e usar a sua imaginação, tá bom? Levanta os dedos, olha para cá e imagina como se tivesse um parafuso nesses dedos. Imagina um parafuso ligando esses dois dedinhos aqui, e quando você imagina esse parafuso, olha só o que acontece quando eu começo a apertar esse parafuso. Eu vou apertando, apertando, mais e mais e mais. Isso, eu vou apertando ainda mais. Perfeito, você percebe que os dedos já se encostam e eu continuo apertando esse parafuso. Imagina esse parafuso apertando bastante esses dedos. Apertando, 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 até com um ponto que eles ficam totalmente presos, totalmente colados. Isso. Como é que sentiu os dedos presos já? Sim. Você sente mais a ponta ou no meio dos dedos? A ponta. A ponta. Isso, então percebe a ponta desses dedos ficando mais colados e passando também para o resto dos dedos. Passando todo o corpo do dedo, meio, ponta, tudo ficando totalmente grudado nessa mesma sensação. Até que você percebe uma coisa, que quanto mais força você faz para tentar abrir, mais preso e colado fica. Isso faz força, tenta abrir. Esforço, quanto mais força faz, mais preso fica. Consegue sentir? Sim. Consegue sentir? Isso. Sinto. Mas pode parar de tentar um pouco. Só que como todo parafuso ele tem dois lados, tanto ele fecha como ele abre, imagina agora que eu começo a abrir esse parafuso. Eu vou abrindo o parafuso para o outro lado e os dedos vão se afastando. Afastando, afastando, mais e mais e mais. Eles vão se abrindo, abrindo, abrindo. Isso, muito bem. Pode abrir os dedos. Obrigado. O que acontece aqui? O que acontece nesse momento? Quando os dedos estão abertos aqui, a gente tem que falar uma coisa, isso é uma questão fisiológica. Quando a pessoa está aqui com os dedos bem juntos, apertados, esmagados, e a gente coloca os dedos nessa posição, o que acontece? Naturalmente,
os dedos eles vão tender a se fechar sozinhos. Você pode até você mesmo testar, e eu sei que você já está fazendo isso agora, testando aí. Mas o que acontece? Ah, mas a gente está roubando, olha, uma roubadinha a gente está fazendo. Não, tem gente que usa isso como uma pseudo-hipnose, para falar que isso é hipnose, acabou, olha só, isso é o poder da sua mente, muito bem, vai embora. Mas não, lembra que eu falei na aula anterior, o importante é a gente ler o engajamento da pessoa, é ler, saber interpretar o que aquele teste está falando para a gente. Então o que acontece? Se a pessoa recebeu as instruções corretamente, você deu as instruções corretamente, tá com o dedo junto, mas os dedos não fecham nos dedos magnéticos, você vai sentir a pessoa travando os dedos assim, ficando com o dedo roxo já, quase tá necrosando os dedos dela. Não vai fechar, não vai fechar. Bom, isso pode significar algumas coisas pra gente. Pode significar que ela está lutando contra o processo. Você já explicou que a hipnose precisa da imaginação dela, mas ela não está me imaginando, para assim, não, vou imaginar o contrário, para provar para você que você não consegue me hipnotizar, por exemplo. Ou pode ser que ela não apertou os dedos, não entendeu que era para os dedos ficarem apertados, então ela ficou com o dedo frouxo, e com os dedos frouxos, realmente os dedos não vão fechar, vai ficar aqui para sempre. Ou ela de fato está tendo algum tipo de medo, algum tipo de bloqueio por causa da hipnose. E aí você precisa dar um passo atrás e fazer um pre-talk de novo. Mas a partir daqui, ok, os dedos fecharam, né? Supondo que você já passou por todas as objeções e os dedos fecharam. A partir daqui, a gente também tem como interpretar o teste. A gente tem outras coisas que é importante a gente ler nesse teste. Quando eu faço os dedos magnéticos coletivo, óbvio que não tem como eu sair olhando de um por um. Mas eu estou com uma pessoa só, fazendo o parafuso, por exemplo. Então, de novo, tá aqui, tá lá com os dedos, ok? Imagina o parafuso aqui, e eu vou apertando o parafuso de novo. Imagina o parafuso apertando, 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 apertando. E isso vai juntando, 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 e eles encostam. A partir daqui, eu tenho alguns caminhos a seguir. Eu posso continuar apertando o parafuso. Imagina o parafuso continuando a apertar esses dedos. Apertando mais, mais e mais. E a gente pode perceber uma coisa, que os dedos eles começam a ficar brancos. Eles começam a ficar brancos, as unhas começam a ficar roxas, por causa da força que a gente está ali colocando. Então você percebe que a pessoa está colocando força, é sinal que ela está respondendo bem à sugestão. Então eu continuo apertando, apertando. E eu perceber essa mudança na coloração dos dedos, isso é um indicativo para mim de que muito provavelmente os dedos já estão colados. E eu posso lançar esse desafio, por exemplo, falando muito bem, agora você percebe que os dedos estão presos, o parafuso prende os dedos. Eu até pergunto, você sente mais a ponta ou o meio dos dedos? Eu estou afirmando que está colado, que está preso. Eu não estou perguntando, você está sentindo colado? Estou perguntando se você está fazendo a ponta ou o meio, aonde está mais colado. E eu vou falar, ok, então imagina esse parafuso ficando ainda mais apertado, mais apertado. E quando você sentir que eles são totalmente presos, faz força, tenta abrir. Só que quanto mais tenta, mais preso e colado fica. Faz força, 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 força. E eu posso perceber uma reação. Nossa, realmente está colado. Oh meu Deus, colou. E eu posso a partir daqui engajar numa outra rotina. Ou, não, mas eu não estou muito seguro. Eu não sei se os dedos vai colar. Pode ser que eu fique com medo de lançar um desafio e os dedos abrirem, por exemplo. Eu posso fazer a outra parte do parafuso. Bom, como você sabe, todo parafuso que fecha, ele também abre. Então imagina agora o parafuso abrindo os dedos. Vai abrindo, abrindo, abrindo cada vez mais e mais e mais e mais. Vai abrindo, abrindo, afastando, afastando, afastando. Esse movimento de abrir os dedos, ele não é nada fisiológico.